Irã, João Vitor Salles, João Vitor da Silva. José Ryan, José Iago. José Iago tá aqui. Kaila, Lucas Henriques, Lucas Vilar. Lucas Vilar tá aqui. Luiz Felipe, Maria Antônia. Presente, professor. Luiz Felipe tá aqui. Maria Antônia, Maria Letícia. Letícia tá aqui. Pedro Henrique Gomes, Pedro Henrique Lopes. Gomes está presente. Lopes tá aqui. Pedro Henrique Pereira. Saúde. Obrigado. Pedro Henrique Pereira. Pedro Martins. Plínio. Rodrigo Richard, acho que eu vi ele aqui na mensagem, né? Samuel. Ok, professor. Wendel e Victor. Presente, professor. E Victor. Aqui. Ok. Eu vou gravar. Se tiver algum nome vermelho que não deveria estar, me avise. Maria Antônia chegou ou não? Maria Antônia, que acabou de chegar. Ok. Mais alguém? Ok. Na última aula, né, meus amigos, nós começamos a ver listas duplamente encadeadas. Nós vimos o código em Java. E aqui está uma lista duplamente encadeada. A gente também viu com sentinelas. Então eu mostrei para vocês uma lista encadeada com duas sentinelas. Uma marcando o início e marcando o final. As sentinelas são nós que não contêm dados, que a gente pré-posiciona eles de forma a colocar os elementos ali. Isso nos permite inserir no meio ou no final, mas rapidamente ter acesso ao início e ao final da fila, para tanto empilhar como enfileirar, tanto desempilhar como desenfileirar com mais facilidade. Embora possamos também fazer isso no meio, né? Então, o pré-node, post-node, pré, né? Aqui está o nó da lista do plano de cadeada. O construtor, perdoe, meu nó está aqui embaixo. Nós vimos como adicionar, nós guardamos. Se quisermos inserir no fim, a gente guarda o último. Se quiser inserir depois, a lógica é adaptar. A gente precisa saber a partir de que nó. Vamos fazer o seguinte. Se eu quiser adicionar após o nó, então eu tenho que guardar o seguinte do nó que eu quero inserir depois. Nó seguinte igual a x ponto próximo, mas o resto vai ser bem parecido. Vou só adaptar aqui para vocês verem. Fiz um novo nó. É o seguinte. E aqui é o x. Deixa eu botar y aqui, que eu botei x e x, aí vai matar a coisa toda, né? Seguinte. O anterior é o y. Aí a gente tem que ajustar no seguinte também. Seguinte. Ponto. Anterior. Igual a x.
e y ponto próximo X. Então, se nós compararmos essas duas funções, elas não são tão distintas. Aqui eu estou dizendo que eu vou inserir automaticamente no final, e aqui eu estou inserindo no meio, a partir de um dado, se eu passar um dado nó. Ah, como é que eu vou passar um dado nó? Talvez você tenha que fazer uma função para achar o que você queira e dizer, olha, insira depois desse. Você chama essa função. Se eu quisesse inserir no início, eu também bastaria usar a sentinela do início e usar a mesma lógica aqui por baixo. Então, de um código, nós podemos derivar outros códigos, desenvolver novos códigos e adaptá-los às nossas necessidades ou requerimentos do nosso software. Tranquilos? Por que eu estou falando disso? Porque listas encadeadas, elas são incrivelmente versáteis. Deixa eu mostrar aqui no nosso YouTube. Bom, se nós pensarmos, eu tenho que até atualizar os vídeos de vocês, né? Faltam dois. Aliás, um a gente não gravou e o outro a gente gravou e eu não postei ainda. Se eu pensar na playlist, eu posso querer inserir no meio, no final ou no começo. Ou alterar a ordem. Para alterar a ordem, o mais fácil é remover e inserir depois de onde eu quiser. Então, as listas encadeadas, elas são muito maleáveis. Então, vocês não só, na vida pessoal de vocês, vão ser solicitados a usá-las, mas talvez a criar suas próprias para adaptá-las às necessidades de sua aplicação. Tá certo? Aí eu vou mostrar um pseudocódigo de uma lista com sentinela circular, ou seja, quando ela chega no final, ela automaticamente volta para o começo. Que é feito com a sentinela também, mas no caso vai ser uma só sentinela. Tá bom? E depois disso, vou ver uma modificação dela em que eu permito uma busca por uma chave, que tende a ser uma lista encadeada mais comum de a gente utilizar. Tá bom? Tranquilos, pessoal? Beleza, professor. Então, em termos de... Deixa eu pular aqui para a gente ir com as circulares. Para fazer uma lista encadeada circular, a melhor maneira é eu criar um nó sentinela em que ele sirva de início e de fim. Então tem uma brincadeira, é o alfa com o ômega. É uma sentinela hiper vaidosa, tudo é sobre ela. Ela não guarda dado nenhum e o próximo dela é ela mesma no início e o anterior dela é ela mesma. E no início cada só olha para ele. Tá bom? Aí com o tempo, dentro que eu vou inserir o nó, essa sentinela, o anterior dela é o último da lista. E observe que o último nó da lista, nesse desenho, que é o nó 1, que tem o valor 1, o próximo dele é a sentinela. E o próximo da sentinela circular é o primeiro da lista. Professor, Hum, seria o cursor, que no livro que eu estou lendo ele fala de um cursor, e essa sentinela seria esse cursor? não. Não é um cursor. Ela é um nó artificial. Como assim artificial? É um nó que você vai alocar sem guardar dados e usar ele como marcador. Tá certo? Marcador de início e de fim. Entendeu? A sentinela Entendi. é só um nó vazio, mas que você está dando um uso para ele. Nesse caso, como é circular, ele inicialmente começa sem dados, o próximo apontando para ele, o próximo dele apontando para ele, o anterior dele para ele.
À medida que a gente vai inserir, a gente vai fazer com a dinâmica tal em que o último da fila, o próximo dele, volta para essa sentinela que marca o início e ao mesmo tempo o anterior da sentinela marca o final da lista. Então você dá uma volta, tipo uma playlist de música, tá certo? O que o usuário dos aplicativos de música ou do YouTube não vê é que tem um nó artificial ali. Quando chega no final, você pode botar um texto de código. Ah, chegou na sentinela, vai para o próximo nó. Aí ele volta para o início da lista circular. Tá certo? Deu para explicar, Iago? Tudo certo? Deu sim, professor. Pronto. Então a gente vai manter essa lógica. O próximo sentinela é o primeiro da lista. Só que o anterior da sentinela, como é um círculo aqui, um ciclo, ele volta para o final. No final da lista encadeada, o próximo do último elemento é a sentinela. E isso nós temos que inserir no início, no final, no meio, em todos os cantos, com código simples. Remover é o mesmo da lista encadeada. X ponto anterior ponto próximo recebe X ponto próximo. X ponto anterior recebe X anterior. Professor, não entendi nada. Se X vai sair, eu posso guardar o anterior de X no temporário e dizer, olha, anterior de X, no seu campo próximo, receba o endereço X ponto próximo. Próximo de X, no seu campo anterior, receba o endereço X anterior. Essa é a instrução. Está complicado? Guarda X anterior em uma variável temporária, TMP1, aí TMP1 ponto próximo recebe X ponto próximo, e X ponto próximo você joga em TMP2, aí TMP2 ponto anterior recebe X anterior. Busca e começa na sentinela, X recebe o próximo da sentinela. Enquanto eu não retornar a sentinela, como a sentinela me marca o fim, e o X não é o dado que eu procuro, X é para o próximo. Aí eu retorno o X. Alguma dúvida? Não. Não? Pronto. Agora eu vou fazer Professor, eu não entendi esse pseudocódigo aí direito. esse da busca ou o anterior? Isso, esse da busca. Eu também não entendi muito bem, professor. Pronto, vamos ver aqui na imagem. Vamos supor que eu queira buscar o 4. O X vai começar aqui com o próximo da sentinela. Vamos ver aqui essa lista mais completa, que está com 25, 9, 16, 4 e 1. Tá certo? Então, nessa lista mais completa, que é a do meio, que tem mais elementos, ele começa a partir do próximo da sentinela. Observe a sentinela, esse nó que não tem dado, o próximo dele é o 25. 25 é igual a sentinela? Não. Ele contém um dado que eu procuro? Não. Então, X é para o próximo. Estamos procurando 4. Esse nó é sentinela? Não. Ele contém um dado que eu procuro? Não. Então, pelo laço, X recebe o X ponto próximo. Estou aqui. Ele é sentinela? Não. A chave dele, 16, é igual à chave que eu procuro, 4? Não. Então, vai para o próximo. Esse é a sentinela? Não. Ele contém a chave que eu procuro? Contém. Quebra o laço e retorna esse nó ou o dado que está nele. Entendeu agora? Entendi. Entendi. Para eu dizer, então, que eu não encontrei o dado, vamos procurar o número 7, que não está presente aqui nessa lista. Começo novamente do início, do próximo da sentinela. É a sentinela? Não. 25 é igual ao que eu procuro? 7? Não. Vai para o próximo. Tá certo? Foi aqui para o próximo? Tá certo. É a sentinela? Não. É quem eu procuro 7? Não. Vai para o próximo. Indo para o próximo. É a sentinela? Não. É quem eu procuro 16 igual a 7? Não. Vai para o próximo. É a sentinela? Não. É quem eu procuro? Não. Vai para o próximo. É a sentinela? Não. 1 é igual a 7? Não, não é quem eu procuro. Então vai para o próximo. Observe que esse é o último da fila, o próximo dele é a sentinela. No que o próximo dele é sentinela, esse não é sentinela, ele quebra o laço. Se você botar um simples if, você sabe que não encontrou nenhum dado.
Entendeu agora? Entendi. Então é só ler esse código. Uma recomendação que eu faço, e já tem estudos bem recentes provando, por favor, não se limite a ver minha aula e emular a descrição da animação que eu faço com vocês. Leiam o código e façam na mão alguns exemplos. Pega essa imagem e faça alguns exemplos na mão. Tá certo? Talvez você tenha que fazer uma indicação. Olha, vai existir x ponto dado para retornar. Mas aí vocês vão ver como vai estar funcionando. E mais importante, vocês vão adquirir a habilidade de ler o código e entender o que está fazendo. À medida que essa habilidade, que parece uma coisa trivial, se desenvolve, vocês vão ter uma outra habilidade nascendo, que é enquanto vocês escreverem um código, antever a consequência daquele código, e às vezes você vai pegar bugs muito mais facilmente no olho. Não é só no olho que a gente debuga, mas ajuda pra caramba quando você tem essa capacidade de leitura e de depuração, porque você aprende que o que você quer escrever e o que você escreve muitas vezes não é a mesma coisa. E examinando o que está escrito, você entende a consequência e o que precisa ser corrigido. Então façam isso, não façam isso na frente do computador, façam no papel. Já tem estudos demonstrando que no papel aprende 50 vezes melhor do que no computador ou no tablet. Tá bom? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Beleza, professor. Eu vou mostrar um código de uma lista encadeada sem sentinela, mas que eu permito busca. Só para vocês verem como é que vocês implementam isso em Java, no sentido de que eu quero buscar não exatamente todos os dados do objeto, mas eu tenho um campo-chave, que é o que eu estou usando para identificar cada conjunto de dados. Se fosse uma pessoa, talvez fosse o CPF dela. Se fosse uma transação, um identificador do registro daquela transação, tá certo? O registro daquele pedido no site de compras e assim por diante. Então vamos buscar uma chave que não é o todo do nosso dado. É isso que a gente vai mostrar aqui no Sublime agora. A diferença é grande? Não, não é. Então vamos lá, ó, busca sequencial. Nós vamos ter a chave e o dado que nós estamos guardando associado a essa chave. E aqui é uma lista sem sentinela, total de elementos, tem um primeiro nó. Por que isso? Então isso aqui é uma pilha? Não, isso aqui é uma lista. Eu não estou interessado em ordenar ou ter um acesso a nós do começo ou do fim. Eu quero buscar nós que tem os dados ali dentro. Então, minha classe nó está aqui. Aí tem a chave. É uma lista sequência cadeada, tem um valor e tem um nó próximo. E o construtor dele está aqui dentro. É só botar a chave igual a chave, valor igual a valor e próximo igual a próximo. Aí eu vou ter aqui minha busca. Aqui está o tamanho, o contador de elementos. Se tiver o size igual a zero é vazio. Contém um elemento. Se a chave é nula, dispara uma exceção. Ou simplesmente retornando, olha, chave vazia, não tem busca. E eu procuro se a chave não retornou nula. Como é que vai ser essa procura? Olha só, se chave é igual a nulo, não erro. Se não, ó, nó igual ao primeiro nó da lista. Enquanto não for nulo, x vai para x ponto próximo. Ok? Ok. Se eu encontrei a chave, eu retorno ela. Se eu não encontrei, eu retorno nulo. Tranquilos? Tranquilo. Pronto. Então botar uma chave. Se a chave é nulo, então dispara a exceção. Se o valor é nulo, então talvez o que eu queira seja apagar a chave. Eu digo para apagar a chave. Ou seja, se eu botar uma chave que já existe um valor nulo, eu quero apagar esse dado. E ele dá um retorno. Se não, enquanto
x do início. Enquanto x não chegou no final, x ponto próximo. Se a chave for igual, ele atualiza o valor. Se não, e retorna. Se ele passou por essa situação daqui de cima, que era apagar uma chave, passou por essa, que era atualizar uma chave, ele assume que você quer realmente inserir a chave, aí você insere no nó, tá certo? Cria um primeiro igual ao novo nó, e você manda como construtor a chave, o valor, e observe, o primeiro é mandado ali, então ele já fica como próximo do novo nó. Alguma dúvida? Temos 3 situações aqui. A primeira chave, 4 na verdade. A primeira chave é nula. Ele está disparando a sessão. A segunda, o valor é nulo. Então a chave não é nula para ele testar esse if, mas o valor é. Então ele vai mandar apagar essa chave. A terceira é, eu tenho já esse dado presente ali. Então nesse caso eu altero o dado associado a ele para o novo dado. E a quarta é, estou realmente inserindo, e aí eu crio um novo nó na frente da lista encadeada contendo esse dado. Entendidos? Entendido. Aí agora vamos ver apagar. Apagar, se a chave for nula, não vai fazer nada. Se não, ele vou dar o quê? Primeiro, nó, a lista encadeada começa. No deletar, que eu vou chamar buscando a partir do primeiro a chave. Mas olha que curioso como é que vai ser isso aqui. Se x é nulo, retorna nulo, ou seja, acabou a lista encadeada. Se não, se a chave do nó atual, x, a gente está mandando x como o nó atual, a chave que eu estou procurando aqui, então se eu encontrar essa chave no x, eu decremento n e eu retorno x ponto próximo. Tá certo? Então o que é que isso vai fazer? Retornar o próximo de x. Se eu mandei o primeiro nó e ele continha a chave, então o primeiro nó vai ser atualizado para x ponto próximo. Mas se não for o primeiro nó, então o próximo de x é igual ao delete x ponto próximo e chave. E eu retorno x. O que quer dizer isso? Que o primeiro nó que foi chamado aqui em cima vai receber ele mesmo, preserva a posição. E eu vou ver o próximo nó. Se esse nó contém a chave, ele vai ser subtraído da lista encadeada e o nó anterior recebe como próximo o próximo do nó que está saindo. Que aí no caso é uma função recursiva. Exatamente. Então estou avançando. Aí quando encontrar a chave, eu retiro o elemento e retorno um próximo dele para o próximo do anterior que estava aguardando. É um uso bem simples de recursão. Novamente, recomendo que vocês façam isso na mão algumas vezes, para gravar bem como isso funciona. E aí você retira o nó. Tá bom? Entendidos? Porque se a gente entendeu essa lista encadeada, aí a gente... Diga, Iago. Sim, eu não consegui visualizar muito bem, tipo assim, se eu passei um valor para deletar e esse valor não existe, tipo assim, onde é que... Bom, vamos ver aqui. Vamos imaginar aqui uma lista encadeada, tá? Então vamos ter aqui o primeiro. E o primeiro está apontando para o 7. Que vai apontar... Vou botar aqui o nome de vocês. Aponta para a Aline, que aponta para Rairon. Eu estou indo na sequência dos presentes aqui. Ah, esqueci a Dilson. Que aponta para Dilson. É uma lista, então não precisa ser tão em ordem não. Aí aponta para José Iaco. E eu vou dizer que a lista acaba aqui, porque eu vou ter um nulo. Tá certo? Eu vou mandar apagar delete. Deixa eu botar mais um, Irã.
eu vou apagar aqui Adilson, tá? O que ele vai fazer? Primeiro, recebe delete primeiro e vai mandar Adilson como chave. Não é isso? Aí vai ver. Esse nó que é o primeiro, que é a Aline, porque first aponta para a Aline. Ele é nulo? Não. Ele contém a chave que eu procuro? Aline é Adilson? Não. Então ele vai para essa instrução aqui na 182, que diz que o quê? Que o próximo de Aline é deletar o próximo dela, que é Rairon, não é chave. Não é que vai apagar Rairon, vai procurar a chave para deletar em Rairon ali. Aí então vai ter a chamada Aline.próximo recebe delete. Aqui vai estar o endereço de Rairon e Adilson. Tá certo? Aí vamos lá. Rairon é nulo? Não. Adilson é igual a chave do nó de Rairon? Não. Então, Rairon.próximo, o nó que tem Rairon no campo próximo, vai receber delete. Quem é o próximo dele? Adilson, com a chave Adilson. Aí vai. Adilson é nulo? Não. Ele contém a chave que eu procuro? Contém decremento contador. E aqui vai retornar o próximo de Adilson. Então, o que essa instrução delete aqui vai ser resolvido, vai retornar José Iago como próximo de Adilson, de Rairon. Ele fica assim. Aí isso aqui vai voltar. Aí vai voltar como? Bom, aqui está dizendo para voltar X. Então a Aline recebe como próximo Rairon. E o primeiro recebe a Aline como primeiro. Entendido? Sim. Pronto. Aí vamos tentar agora ver se a gente quiser apagar um elemento que não está aqui. Se eu quisesse apagar agora, tá certo? Abraão, que não está na lista. Bom, aí vem. Primeiro, vai procurar em Aline. Aline é nulo? Não. A chave de Aline é igual à chave que eu procuro? É igual a Abraão? Não. Então, Aline.próximo recebe delete do próximo de Aline, que é Rairon, e aqui vai receber Abraão. Esse nó Rairon, ele é nulo? Não. Ele contém a chave que eu procuro? Não. Então, Rairon.próximo recebe delete do próximo de Rairon, que é José Iago, e ele vai continuar procurando ver se Abraão está lá. Aí ele vai ver. José Iago é nulo? Não. José Iago não é nulo. Ele contém a chave que eu procuro? Não. Então, José Iago. Ponto próximo. Recebe delete o próximo José Iago, que é Irã, e vai buscar Abraão. Tá certo? Então, vamos lá. Irã é nulo? Não. Ele contém a chave que eu procuro? Não. Então, Irã, ponto próximo, recebe delete o próximo de Irã, vai ser nulo, e Abraão. Aí o que acontece? X é nulo. X é nulo. Aí, Então retorna ele vai nulo. retornar nulo. Então o próximo de Irã recebe nulo, que já está. Iago recebe Irã como próximo, mantém a ligação dele. Rairon recebe José Iago como próximo, mantém a ligação dele. E Aline recebe Airon como próximo, mantém a ligação dele. E Aline é retornada como primeira, mantendo a situação inicial da lista.
ok? Então, um código bem simples, mas que funciona. Façam na mão, pelo amor de Deus. Não se acomodem comigo fazendo no quadro, na transmissão, quando tiver em sala de aula no quadro, porque algumas coisas só vão ficar bem na memória quando fizer na mão. E tem aluno que debate isso, tem até pessoa que debate isso, já foi provado. Só quando o aluno faz na mão, ou melhor, quando o aluno faz na mão, grava muito vezes melhor, ou o entendimento muito vezes maior, do que ele olhando para uma tela ou compilando e executando o código. Então façam na mão, pelo amor de Deus. É só seguir os passo a passos. Tá certo? Mas de posse dessas capacidades aqui, de inserir, aí eu vou poder fazer uma outra estrutura de dados em cima dela, que essa vai funcionar, essa vai ser a estrutura de dados líder, para centenas de dados até centenas de milhares de dados. Ela vai ser a mais rápida, só sendo superada pela árvore de busca binária. Mas aí você está em centenas de milhares e não para milhões para ela ser superada. Tá bom? E esse vai ser, então, o tema da aula de hoje. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto eu abro o slide. Bom, vamos aqui ver, então, a tabela hash. Senhoras e senhores, ela é o real motivo pelo qual várias linguagens, não todas, mas várias linguagens de programação começam com TAR do zero, é por causa dessa estrutura de dados que vamos ver agora. Não tem a ver com origens naturais ou não. Ela é uma estrutura de dados extremamente útil, tá certo? Aí, como as pessoas têm que implementar muitas vezes ou adaptá-la, é conveniente, ela vai trabalhar com resto de divisão e zero, um possível resto de divisão, é conveniente o zero ser um índice do array. Então, a definição da tabela a gente vai falar, endereçamento direto, colisões, etc. Funções de hash. Já tem várias, tem elas pré-prontas, né? C Sharp, C++, Java, Python. Você vai ter uma chave para identificar um item e você quer retornar esse item quando a pessoa busca por ele, para atualizar dados e assim por diante. Em Python são o que você chama de dict. Em Java você tem um hash table, um hash map, tá certo? Você tem os unordered maps, e em Perl é até um tipo de dado básico, né, com o hash. Eu não gosto dos containers de Java, não escondi isso de vocês no primeiro dia, porque eles de vez em quando são instáveis, especialmente quando você tem grandes volumes de dados. Então você tem assim mais de 1 GB de dados num único container, ele começa a ficar anômalo. Enquanto que você implementa. E no caso da hash table tem mais coisas incomodando ali. Porque a tabela hash tem alguns requisitos matemáticos que quem implementou em Java violou, o que significa dizer que você não tem a garantia da eficiência que, em teoria, que na prática essa tabela pode oferecer. Nas outras, funciona muito bem, tá certo? Eu sou particularmente fã do Dict e do C++. C Sharp eu ainda estou começando a dar uma engatinha ali, tá certo? Mas é útil. Então a gente quer guardar item chave valor, como nessa lista em cadeia que nós fizemos. O que a gente usa para isso aqui nesse hashtag? Corretores ortográficos, compiladores, roteadores de rede, servidores ou mini banco de dados em memória principal. Até em outras coisas que vocês usam, sincronização de arquivos ou versões de software, vão usar alguns conceitos que aqui também se usam, como o conceito de hash. O conceito de hash, ele é hash é uma palavra em alemão para picotar. O que é um hash em computação? Você lê todo o dado e produz um número que representa esse dado. O hash pode variar de acordo com sua função, o seu propósito. Quando eu quero para armazenar, ele vai ser construído de uma forma simples, mas eu posso querer ele como sendo a assinatura de um documento ou da última edição dele.
Então, vou envolver nessa criação desse hash todos os dados do objeto, do documento, mais a hora do servidor, de onde veio a atualização, o login, a senha de quem está atualizando e o momento que isso atualizou. E isso vou criar um hash único, ou não posso garantir único, acho que não há que garanta, mas muito próximo de ser único, muito raro. Você tem um outro hash com outro documento produzindo o mesmo hash para a mesma transação na mesma hora. Então ele serve como uma assinatura. Então o pessoal usa em Dropbox e gerenciadores de versão de código como o Git e outros para dizer, olha, está aqui confirmado que essa é a última versão. Se eu passo o resto do documento e ele não foi editado, eu consigo confirmar que é o mesmo documento muito rapidamente. Se for um hash distinto, eu já sei que já foi editado. Além disso, tem um outro uso dele. Aí vai envolver uma criptografia do documento, um hash criptográfico, em que eu possa criar uma assinatura digital. Então, as assinaturas de documentos digital ou de contratos digitais passam pela teoria matemática do hash. Nós não vamos entrar muito nessa teoria, nós vamos ficar com uma aplicação dela, que é o hash para armazenamento em memória principal. É um hash mais simples. Mas a ideia simples que é usada aqui, ela usa uma outra função e vira uma assinatura digital de documento, por exemplo. Confundi vocês ou tá tudo bem? Acho que tá de boa. Tá de boa? Então Tudo certo, professor. vamos devagarzinho aqui. Às vezes eu sinto falta de um. Eu gosto do presencial porque a gente escreve as coisas. Vamos pro Jamboard de momento. Bom, todo mundo aqui já viu um array. E todo mundo acessa um array pelo índice, não é isso? Isso. Pronto. O hash table foi a ideia que a pessoa criou para facilitar a seguinte operação. Estou abrindo uma lousa interativa e vocês vão receber o link para ir para lá. Então, nessa lousa interativa, eu vou começar a simular. É loucura me imaginar que a chave do hash seria tipo um index. Ele vai virar um index, sim, mas não é que o índice direto. A ideia é essa. Então, deixa eu compartilhar aqui o Jamboard. Então, eu tenho aqui meus vários arrays. Eu vou botar umas 5, 6 posições. Normalmente, a gente acessa o array escrevendo o índice. Por exemplo, array índice 0, ele é o primeiro elemento. Aí eu vou querer aqui cada um com um índice, né? Deixa eu fazer um pouco de mais, mas tá bom. Tem uma mais aqui que eu vou apagar. Então, vamos supor que eu tenho o nome de vocês aqui. Aline, Tilson, Rairon, Irã e Iaco. Então, em situação normal, eu acesso dessa forma. O que eu vou querer fazer com o hash table é, em vez de mandar o índice do array para saber onde ele está inserido, eu vou querer fazer a pergunta de outra forma. Qual é o índice de Iago? Qual o dado associado a Iago? Vocês entenderam? Ou seja, eu quero que o meu campo-chave seja o que me leve diretamente ao índice onde está o dado Iago. Entendido a ideia? Sim.
Aham. Pronto. Então, eu vou interromper aqui, vamos voltar para o slide e a gente continua um pouquinho, depois a gente volta para o Jamboard, tá certo? Vamos voltar para o slide um pouquinho. Compartilhando o slide. Então aqui, por exemplo, tem um array, vocês estão vendo, tem 701 posições, concordam? Uhum. Então o que eu vou querer fazer? Usar o campo-chave para ele me levar diretamente ao índice. Quando eu vou fazer isso, eu não vou mais preencher o array em forma sequenciada. Primeira posição 0, depois posição 1. Não. De alguma maneira, as chaves irão me levar para as posições onde estão guardados os dados. O que significa dizer que a chave vai produzir essa posição. E no que ela produzir essa posição pode não ser a 0. Eu posso ocupar índices diferentes enquanto outros estão desocupados. Tá certo? Então, se eu receber um dado novo, eu tenho que achar um índice para ele. Bom, no início de tudo, estamos falando dos anos 50, 60, isso era fácil. Por quê? As pessoas tinham um cartãozinho de funcionário. Funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, tudo mais. Com o tempo, funcionários saem, se aposentam, vão trabalhar em outro canto, entram novos funcionários, e aí você fica tendo que reorganizar as coisas. E aí você não tem tanto espaço sobrando assim para você ficar brincando com isso. Então alguém pensou numa maneira simples de pegar uma chave e transformá-la num número. De certa maneira, eu lhes dei a pista principal antes de começar a aula. O que a gente usa para fazer isso? Já que tem o zero, tem que estar envolvido. Lembra-se que eu lhes falei que o zero ele é o índice inicial do array em várias linguagens de programação por causa da tabela hash? Então, o que eu vou fazer com esse campo-chave? Diga, Iago, desculpa, eu interrompi você. Não, o senhor tinha falado em algum momento sobre a questão do resto da divisão, alguma coisa assim. Pronto, então tem um campo-chave ali, vamos supor o CPF, e eu trato ele como um número. E meu vetor não tem 701 posições? Tem. Quais são os restos possíveis de dividir um número por 701? Vou fazer a pergunta mais fácil. Quais são os restos possíveis de eu dividir um número por 7? Como é a pergunta, professor? Pronto, se eu quero fazer uma divisão de um número pelo número 7, 7 é o divisor. Quais são os possíveis valores que eu posso ter como resto na divisão inteira? Só um? Eu quero todos os possíveis. E 0 também, né? Certo, 0 e 1 estão lá, mas só 0 e 1? A divisão é por 7. Certo? Eu acho que o próprio 7 também. Não, 7 não vai estar, porque 7 dividido por 7 dá o resto 0. Quais são os restos da divisão por 7? Ah, no caso você quer dividir 7 por todos os anteriores? Não, eu tenho um número e eu vou dividir por, que eu não sei qual é. Eu vou dividi-lo por 7. Quais são os possíveis valores que eu posso ter como resto de divisão? Pode contar mesmo estando quebrado o número? Não vai estar quebrado, porque é a divisão por inteiro. Eu acho que o 0, 1, 2 3, 4, e 5, né? E 3. 6. 6. Se eu for dividir por 8 em vez de por 7, quais são os possíveis restos? Seguindo essa lógica do 0 ao 7. Se for por 701, quais são os possíveis restos? Do 0 a 700. Que coincidência, não é os itens que a gente usa para o array? Pois é. Né? Um array de 701 posições vai dizer do índice 0 ao índice 700. E são os possíveis restos. Então esse número que vocês estão vendo aí de 9 dígitos, que eu estou usando como chave,
Eu faço ele dividido por 701 e pego o resto da divisão. E aí eu coloco ele na posição. Uma maneira seria usar a própria chave, mas isso é da década de 60. Só que isso traz outros problemas, né? Como, por exemplo, essa chave grande. Então, eu uso essa função de resto. No caso aqui, eu estou usando o resto da divisão. E ele vai para o índice 3. Entendido? Caramba, que loucura, que legal, legal. É. Aí você pensa assim, né, Mas professor? eu não vou mentir não, professor. Eu não entendi não. Ficou confuso para mim. Ok, se você está vendo que 580, 625, 685, mod 701, isso não é o resto da divisão? Módulo. Tô entendendo, tô entendendo. Isso deu módulo 3. Concorda? Concordo. Então o dado desse bebê vai para o índice 3. Entendeu agora? Mas e se eu chegar com um CPF diferente que também o módulo de 701 dê igual a 3? Ah, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Isso aí é chamado colisão. Tá certo? Ou seja, dois ou mais dados podem colidir competindo pelo mesmo espaço. A gente vai ter uma solução, mas eu quero primeiro trabalhar esse conceito que eu posso pegar uma chave e transformá-lo no índice básico do array. Pronto, até aí entendi. Pronto. Aí o que acontece? Deixa eu resolver algumas outras coisas. Mas nem sempre minha chave é um numérico, nem sempre é um CPF. Pode ser o nome da pessoa, não pode? Pode. Pode, com certeza. Ótimo. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas caracteres na verdade não são guardados como caracteres na memória. Vocês já sabem disso? Ah, A gente sim, pode o pegar o index, tamanho né? do array, né? Não. Eu tô falando um Não, não, o string. caractere. O caractere S, Tanto por é que você exemplo. faz operação. Você faz operação com caractere, né? 0 mais 0, ou 0 mais Pronto, o 1. que acontece? Os caracteres que a gente guarda no string, embora sejam expressos como letras, eles não são guardados como letras. O que se guarda é qual é a entrada na tabela UTF-8 que gera esse caractere, ou na tabela Unicode que gera aquele caractere. Se você parar para pensar em termos disso daí, os caracteres de um string nada mais são que números. E uma string toda pode ser vista então como um grande número. E um grande número você ainda pode dividir por 701. Então, mesmo chaves que não são numéricas podem ser trabalhadas para serem consideradas como números e você dividir pelo tamanho do array. Então, uma tabelinha. O código não é exatamente esse. O ASCII, no ASCII 2 é 69 a 59. Ok, Pedro. A gente continua na próxima oportunidade com vocês, mas eu vou gravar e postar esse fim de semana as aulas. Até. Então, mesmo um string em caracteres ou um dado mais complicado pode ser transformado em um número. E esse número dividido pelo tamanho do array vai dar um índice onde guardar esse dado. Resolvida essa etapa, vem a próxima. Eu posso ter mais de um elemento atribuído à mesma posição. O Wendel apontou isso muito bem. Poxa, eu vi isso, mas aí se dois dados forem para a mesma posição? Isso é chamado colisão, tipo colisão de dados, de carros. Então, mais de um dado pode ser apontado para isso. Aí qual é o problema? Vou ter que criar um vetor extremamente grande? Não, a gente viu a solução agora há pouco. Listas encadeadas. Então, ao invés de eu ter um vetor, eu vou ter uma lista encadeada? Não, não é assim. O que eu vou ter agora é um vetor de listas encadeadas. Ou seja, cada posição do vetor é uma lista encadeada. Assim, quando chaves caem na mesma posição, quando tem uma colisão, elas são inseridas na mesma lista. E aí, quando eu usar a chave mapear no número, eu acho a lista onde ele está e eu uso a função de busca para encontrá-lo. Professor, isso não vai ser a mesma velocidade da lista encadeada? Não.
Não se eu for esperto. Por quê? Porque agora, desse exemplo, vamos supor que tenha 701 listas encadeadas. E se eu for esperto na construção da minha função que espalha, eu vou dividir os elementos entre essas listas de forma mais homogênea, de forma que eu não tenha uma lista excessivamente grande e outras excessivamente pequenas. Todos vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Então é como se eu tivesse dividido um grande volume de dados em volumes menores de dados, em que eu posso pesquisar mais rapidamente. Entendeu, Wendel, agora a solução? Entendi, por isso que se chama tabela. É uma tabela de listas em cada vetor. É uma lista encadeada, aí na colisão eu vou indo. Então, os pseudocódigos para isso é: você quer buscar na lista encadeada? Busque pelo elemento com a chave K na lista do índice que a função de hash lhe dá. Observe, agora eu preciso saber a função de busca de lista encadeada para buscar o elemento ali dentro. Mas eu consigo fazer isso. Inserir é só inserir na posição que é a chave do índice que me indica naquela lista encadeada. Remover é só achar o índice onde deveria ocupar e buscar o elemento ali e removê-lo. Entendidos? Entendi. Pronto. Eu vou pular para o final dos slides porque tem alguns cuidados. Tá? Primeiro, a gente está falando assim como se eu usasse a chave diretamente. Não é assim. Toda linguagem de programação tem uma função, tá certo? No caso da Python, é a hash. Então, antes de você dividir o número por 701, você vai chamar esse hash sobre a chave. Tá certo? Que aí ele vai transformar qualquer dado que você tenha usado como chave em um número, de uma forma segura. Em Python, você bota x.chave e ele tem a função embutida hashcode. E vai criar isso. Um cuidado, hashcode às vezes gera valores negativos em versões antigas de Java. Foi recentemente corrigido, mas essa hashcode ela é muito estranha do ponto de vista de quem é especialista que está por debaixo do capô. Por isso que eu não gosto da tabela hash de Java. Ela não deveria gerar posições negativas. Por que não pode gerar índices negativos? Você pode em Java acessar um índice negativo num array? Não. O que acontece se você botar um índice negativo num array? Eu acho que ele dá um null pointer exception, né? Ele crasha, dá um null pointer exception. E isso perdurou até 2020. Imagine 20 anos com essa porcaria dando bug na sua cara. Então, mesmo assim, os conceitos que fizeram ainda são muito estranhos. Então, até hoje, eu não confio no hashmap, no hashtable do Java. Tá certo? Ademais, é uma chave que ele gera 32 bits. Né? Por que isso importa? Bom, 32 bits eu só consigo endereçar 2 GB de dados. O que significa dizer que se eu estiver guardando mais de 2 GB de dados, eu não tenho confiança que essa estrutura vai estar funcionando corretamente. Mas é 2 GB na tabela toda ou é em cada index? 2 GB de memória. Então, à medida que eu vou me aproximando de um volume de dados grandes, existe a possibilidade de eu dar um crash ou uma instabilidade desconhecida aqui. Eu não gosto disso. E ademais, a Oracle é muito obscura nesses concertos. A gente descobre, olha, esse bug acontecia, parou de acontecer. E você diz assim, quando você, tem um bug aqui. Eles derrubavam no Quora as perguntas que mostravam os bugs. Então a Oracle não aceita que há bugs. Quando vem um relatório assinalando, eles tentam tirar do ar, é agressivo nisso, e você nem sabe quando eles corrigiram. Você sabe que você está conversando com um colega que atua na mesma área e outro país. Eu fiz experimento e dessa vez passou. Então corrigiram. Quando corrigiu, não foi nem dito. Então, essa é uma das razões porque eu não gosto dos containers em Java. Todos tiveram bugs, vários. Eles dizem que corrigiram, mas não dizem como. Depois sai uma explicação. Quando sai uma explicação,
É uma explicação meia torta, não dá certo. Mas cada linguagem de programação tem uma função para criar um hash. Mesmo em Java, se vocês forem fazer, eu recomendo usar o hash, porque fazer o seu próprio hash é uma atividade não trivial. Alguém tem que ter feito mestrado só nisso para se ter ideia. Então ainda eu uso o hash do Java. Mas dá para sobreviver desde que você faça o resto da tabela por você. Por favor, esse pré-hash é feito somente sobre a chave, não faça sobre o objeto inteiro, porque, por exemplo, se você você faz o hash na chave e associa, você quer armazenar só no identificador. Por quê? Porque o conteúdo do objeto pode ser alterado com muita facilidade, mas a chave é que é o identificador na unidade do documento. Por exemplo, no Brasil, em teoria, o CPF é uma chave. Então, quando eu não posso alterar o CPF de uma pessoa do nada, tá certo? A não ser que eu tenha inserido o CPF dela errado. Mas se eu estou com o CPF certo, eu posso atualizar o número do telefone dela, pode mudar e assim por diante. Se eu fizer o resto do objeto inteiro, toda vez que eu for buscar, eu vou buscar pelo CPF. Mas eu fiz o objeto inteiro, o objeto inteiro que tinha um nome, CPF, endereço, tudo, então não vou achar o dado correto. Então o pré-hash é feito somente sobre a chave que você permite busca. Assume-se que a chave então não muda e que identifica o objeto. Tá? Você só usa a chave sobre o objeto inteiro se o objeto inteiro for a única coisa que você quiser guardar. Tá certo? Para inventar a profissão de hash, eu recomendo uma alta bagagem de probabilidade, matemática discreta e contínua. Mas vamos voltar lá para o começo. Ok. Então nós transformamos nosso vetor num vetor de listas encadeadas e agora o grande volume de dados está dividido em várias listas. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. N é o total de dados que eu estou guardando na lista encadeada. No caso aqui estou guardando 8 dados, então N igual a 8. M é o tamanho do meu vetor por baixo, quantas listas encadeadas eu tenho. Nesse desenhozinho tem 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu divido 8 por 10, obtenho 0,8. Esse é meu fator de carga. Se eu somar mais 1 a ele, fica 1,8. E esse é a média de dados que eu comparo em média até achar o dado que eu procuro. Entenderam a conta? Divido o total de dados guardados, no caso aqui no exemplo estão 8, pelo total de listas encadeadas que eu tenho. No desenho são 10. Dá 0,8. Somo mais 1, essa é a média de consultas de nós que eu passo até achar o dado que eu quero. Ou seja, a maioria das vezes, em uma ou duas consultas, que está o número entre 1 e 2, eu vou encontrar meu dado. Ou seja, eu vou encontrar o índice, vou passar só para mais no máximo 2 elementos na lista encadeada, em média, e vou encontrar meu dado. Wendel, Iago, pessoal, alguma dúvida? Professor, nesse caso, essa conta de média, ela é usada para quê? Essa é a etapa seguinte. Ah, perfeito. Porque é o seguinte, eu não falei que eu quero guardar até centenas de milhares de dados? Sim. Pronto. Então, quando eu estou criando uma tabela hash, a primeira coisa, eu quero guardar quantos? Eu quero guardar 90 mil dados. Tá certo. Quantos elementos em média você quer na lista encadeada? Ah, eu quero 7 em média. Observe, a média eu tenho e eu tenho um total. O que eu não tenho é o tamanho do array. Então, essa conta aqui, eu jogo o M para o outro lado e o alfa desce.
Então eu vou ter o que? Olha, eu tenho 90 mil. Eu quero uma média de 7. 90 mil dividido por 7. Aí eu tenho o tamanho aproximado do vetor por baixo. É só botar Entendi. acima. Entendeu? Aí você já consegue saber qual o tamanho que você precisa, né, do Que vetor. você precisa para alocar. Entendidos? Bom, Entendi. vamos para os detalhes sórdidos e divertidos. Porque nem todos são flores, mas nem sempre que não é flor não é divertido. Bom, você notaram que a ideia é que eu espalho os dados nas diversos índices, não é isso? Nas diversas listas. Infelizmente, se eu for usar esse método de dividir pelo tamanho do array, não pode ser qualquer tamanho do array que vai espalhar os dados. Por exemplo, temos no presente na sala 14 pessoas comigo inclusa. Vocês sabem quais são as chances de ter 2 pessoas no momento com o mesmo aniversário? Não tenho nem ideia. Você acha que vai ser fácil Também ou não. difícil? Professor, eu vi um negócio que o pessoal disse que era muito fácil. Eu falei, como assim? A primeira coisa que as pessoas pensam é que tem 365 dias no ano, não é isso? Então, 2 pessoas, 1 sobre 365 vezes 1 sobre 365, isso é um número muito pequeno. Mas a lógica é outra. Porque, na verdade, você tem que contar os pares de pessoas. Isso é conhecido como problema do aniversário. 14 pessoas vai ser perto de 30% de chance de termos 2 pessoas com o mesmo aniversário aqui na sala no momento. Por quê? Bom, vamos fazer o seguinte. A chance de eu não compartilhar o meu aniversário com vocês, de nós não termos o mesmo aniversário com um de vocês, é 364 sobre 365. Só que eu tenho isso com cada um das outras 13 pessoas. E observe, em todos os casos, o numerador, mesmo que seja apenas um a menos, ele é menor que o denominador. Isso quer dizer que nessa pequena multiplicação, esse 1 a mais vai gerar um denominador maior o suficiente para jogar essa chance para baixo. E isso é considerando como sendo eu um dos possíveis pares. Quando coloco cada um de vocês como um dos possíveis pares, essa chance cai mais de não termos o mesmo aniversário, cai mais e mais. Então, por volta de 20 pessoas, já tem 50% de chance de termos o mesmo aniversário. E quando chega por volta de 30, já está mais de 80%. Que coisa, hein? E o que acontece? O que isso tem a ver aqui? Bom, mesmo que a gente tenta as listas encadeadas para combater a colisão, pode acontecer se o número divisor que eu não consigo espalhar bem os dados. A pessoa já tem uma hash especial que é uma chave. Isso não é suficiente? Não. Na verdade, tem mais um passo que é necessário. Eu não escolhi 701 por acaso. Eu não escolhi 701 por acaso. Eu não escolhi 7 por acaso, como deu um exemplo. Eu poderia ter escolhido 7, 11, 13, 17, 19. O que esses números têm em comum? São ímpares? Um pouco mais que isso. Primo? Você pode repetir essa coisa? 7, 11, 13, 17, 19. A São diferença entre cada um são 4. primo. Não é diferença entre eles não, mas o Iago matou. São primos. Ou seja, são divisíveis por eles mesmos e por 1. Se eu quiser usar o resto da divisão para achar o índice, o tamanho do meu array por baixo tem que ser um número primo. Certo? O que não é difícil. Por incrível que pareça,
Um nono de todos os números são primos, quase um décimo. E tem tabelas deles, vocês podem achar com facilidade na internet. Tá bom? Por exemplo, aqui estão os números primos entre 2 e 1000. Estão aqui. Bem simples, tranquilos. Tá certo? Então, se for número primo, você consegue. A estatística, a matemática, a lei da probabilidade indicam que vocês vão espalhar os dados da melhor maneira possível. E da maneira possível que é o que? Você espalha os dados e observa que você os recupera com facilidade. Então os dados estão espalhados, bagunçados, mas você sabe onde cada um deles está. Tá certo? Entendidos? Pronto. Tem mais coisa em tabela hash, mas por hoje já foi um bom volume de conteúdo. Então eu vou fazer a presença quem faltou na primeira chamada. Aí a gente bota para o entretenimento do final para vocês esfriarem a cabeça antes do almoço, tá bom? Pode ser, gente. Aí continuamos tabela hash presencial